Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda manhã na cidade Santa de Jerusalém. Eu estou aqui bem na entrada do Instituto Brockdale, que é um instituto de pesquisa social situado aqui no bairro do Givat Ram, bem na entrada da Universidade Hebreia de Jerusalém. Esses prédios que vocês vão ver ao fundo constituem parte, da administração do governo de Israel. O bairro do Givat Ram não só cedia a administração de Israel, mas também a Universidade Hebreia de Jerusalém. Eu já vou mostrar o pórtico de entrada da universidade para vocês, mas também o Knesset, que fica na rua paralela, à rua que nós estamos. Me permitam aproximar a imagem para mostrar para vocês algo bastante curioso, que o nome do campus principal da Universidade Hebreia de Jerusalém leva o nome do banqueiro brasileiro Edmond Safra. Na verdade, Safra não nasceu brasileiro, Ele nasceu no Líbano, embora seja conhecido como brasileiro, essa não era a nacionalidade dele, mas ele construiu todos os seus negócios, sobretudo o seu banco, tão exitoso, o Banco Safra, a partir do Brasil. E eu já tive a oportunidade de mencionar em diferentes ocasiões para vocês que não só aqui em Jerusalém, mas em todas as grandes cidades de Israel, o nome da família Safra está por todas as partes. Eles foram responsáveis pela construção, foram e continuam sendo, graças às suas generosas doações, hospitais, centros de pesquisa, universidades, como vocês estão testemunhando, mas também muitas sinagogas, midrashot e yeshivot, ruas, praças, por toda parte eles são lembrados. Isso nos ajuda a entender um pouco a natureza do êxito, que eles tiveram no seu principal empreendimento, que é o banco. Na verdade, o que o Safra, desde o seu patriarca, assim como a sua esposa, que também já não se encontra mais entre nós, mas os seus filhos entenderam que a razão pela qual essa imensa riqueza chegou até as mãos deles foi justamente para cumprir a principal missão de todo judeu, de elevar o mundo físico à sua dimensão espiritual. E essa é uma forma importante de nos aproximarmos de Akadosh Baruch Hu. Vejam, nós iniciamos o estudo desde a semana passada do livro de Vaikra, do livro de Levítico, que, como eu tenho chamado a atenção, o fato é que esse livro é um livro que se dedica sobretudo aos sacrifícios. Primeiro no Templo Móvel, que tivemos deserto, Mishkan, e depois no Beit HaMikdash. Quem faz isso, evidentemente, são os sacerdotes do povo judeu. Korban, korbanot plural, deriva da palavra karov, ou seja, próximo, perto, o que nos ajuda a entender que o serviço sacrificial no Beit HaMikdash tem por finalidade justamente aproximar o homem de Hashem. Mas nós podemos fazer isso por meio de muitas mitzvot. A Torá, que é a instrução divina, uma carta de amor dada aos homens, que nos ajuda a entender como devemos viver, ela nos oferece muitos recursos para esse objetivo. Os Safra fizeram isso através de sua imensa generosidade. O nosso povo, durante o período em que existiu o Mishkan e durante o período que estava de pé o Beit HaMikdash, fez isso através dos sacrifícios. Nem todos eram levados apenas para corrigir pecados. Muitos sacrifícios eram praticados no Beit HaMikdash em agradecimento ao Criador por todas as bênçãos que chegavam até o nosso povo. E essa paraxá, que o povo judeu vai ler no mundo todo nesse Shabat, que se chama Tzav, e a palavra, a expressão hebraica Tzav, ela é comumente traduzida como comando, como ordem, nos ajuda a refletir sobre um tema fundamental nessa sociedade em que nós vivemos, que diz respeito à nossa esfera de liberdade. Como vocês sabem, as sociedades ocidentais, sobretudo ocidentais, valorizam enormemente a autonomia intelectual e a liberdade individual, de tal forma que esses valores substituem todos os outros. Isso talvez traga a você, que está aí do outro lado da câmara, um certo desconforto, porque você pode dizer, não, o valor da vida ainda é o valor central na sociedade em que nós vivemos. Será? Eu posso dar a vocês um exemplo de um fato recente ocorrido no Brasil que mostra que não é assim.
Um certo jovem, que leva o nome de uma bicicleta, que tinha um podcast, ou que voltou a ter, disse com todas as letras que ele acreditava, e disse com a maior desfaçatez, na presença de um deputado federal, que conestou com essa ideia, de que ele acreditava que os nazistas no Brasil, assim como nos Estados Unidos, deveriam ter toda a liberdade de se reorganizarem, de marcharem pelas ruas, de defender as suas ideias de ódio racial, de defender as suas ideias de supremacia racial, de genocídio do povo judeu. O que esse rapazinho inconsequente estava fazendo? Afirmando o valor da liberdade individual sobre os valores que devem nortear a nossa existência. E a vida, com certeza, é um deles. Por que isso acontece? E por que essa ideia encontra eco na sociedade brasileira cada vez mais, assim como no mundo todo? Porque a ideia de comando não ressoa muito bem nos nossos ouvidos. E a verdade é que nós vivemos em sociedades, no mundo em que existe, no qual aqueles a quem foi dado, a quem foi atribuído a responsabilidade e autoridade, ou seja, pais, professores e até mesmo juízes e médicos, acabaram tendo de renunciar de uma forma ou de outra à sua capacidade de comando. Portanto, não é difícil entender por que nós estamos vivendo essa imensa crise societária, porque aqueles que na sociedade deveriam ter a responsabilidade, de comandar, e muitos de nós têm poder de comando. Eu dei esses exemplos, mas existem muitos outros, por exemplo, nossos patrões, muitas vezes desistiram por uma ou por outra razão de fazê-lo. No entanto, eu estou aqui, como judeu, para dizer a vocês que o judaísmo ainda acredita numa estrutura de comando da vida. E eu posso dar um exemplo para ajudar vocês a entenderem essa ideia. Cada mitzvah da Torá é baseada no desejo de Deus. E ao ouvirem isso, vocês podem concordar. Mas a maioria das pessoas, quando reflete sobre isso, não compreende o seu significado. E o que significa dizer que cada mandamento divino é baseado no desejo de Deus? Significa que nós devemos cumpri-lo não porque nós concordamos, significa que nós devemos cumpri-lo não porque eles não interferem na nossa liberdade individual, porque nós concordamos, aceitamos, porque nos cai bem, porque faz parte do rol de valores que eu acredito. Não! A razão primeira e única para o cumprimento de todas as leis da Torá é o fato de que elas foram comandadas por Hashem, são desejos de Deus. Não porque eu racionalmente refleti sobre o fundamento dessa mitzvah e acho que ela faz enorme significado, por exemplo, Hesed, a prática da bondade. Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou estar comprometido com o cumprimento desse mandamento divino, que me parece tão lógico, tão racional? Não. Hashem nos ordena, nós, que somos suas criaturas, que façamos ou não, porque existem mandamentos positivos e negativos, mitzvot de fazer e de não fazer, certas ações, certos comportamentos. E é por essa razão que a bênção que nós recitamos sempre antes do cumprimento de uma mitzvot, de uma das 513 mitzvot, afirma explicitamente, abre aspas, que tu nos ordenaste. Ou seja, nós podemos dizer que sem a ordem, sem o comando, a mitzvah mesma não existiria. Ela poderia ser apenas uma boa ação, aceitável ou não, ser praticada por um indivíduo no interior da sociedade em que ele vive, num determinado momento histórico. Mas não, a ordem em si mesma é a mitzvah. Agir ou deixar de agir é apenas um detalhe particular. Porque uma pessoa pode estar comprometida com Deus e ter uma queda moral, pode ser incapaz de cumprir um mandamento e ela se corrige, ela faz techuvá e ela volta ao caminho. Fazer ou não fazer é uma consequência de um entendimento básico. E esse entendimento é o ponto de partida para tudo, para todos aqueles que querem, como judeus, observarem a Torá e para todos aqueles que, como noéticos, querem viver uma vida monoteísta. E o que é que nós devemos compreender, Átila?
que nós devemos obedecer às ordens de Deus. E é por essa razão que o Talmud nos ensina que aquele que cumpre os mandamentos divinos por lealdade a Deus tem uma recompensa muito maior do que aquele que cumpre como uma escolha pessoal, como um ato voluntário. O judaísmo não é uma ação entre amigos, né? Ela é uma instrução divina a que todos nós devemos nos submeter. E é por isso que nós ensinamos aos nossos filhos, a futura geração, desde a tenra infância, a cumprir as mitzvot. E vejam, eles não possuem ainda os recursos intelectuais necessários, inclusive, para julgar se é correto ou não praticar aquela mitzvah. Mesmo assim, nós os ensinamos para que quando eles se tornem adultos e sejam capazes de refletir sobre os fundamentos de cada mitzvah, estando de acordo ou não, eles entendam que devem cumprir. Por que, Átila? Porque o desejo de Deus, Torá, não é, nunca foi, nunca será sinônimo de bom comportamento, é óbvio, é um pressuposto para qualquer pessoa que queira servir ao Criador ter um bom coração. A bondade é uma condição inata para todos aqueles que querem servir a Hashem. Mas uma pessoa perversa também cumpre mitzvot. E também adquire, ou pode adquirir, alguns méritos. E é por isso que tantas delas vivem tantos, e muitos vivem com grande riqueza. De certo, a bondade é um importante pressuposto, mas não basta. E é fácil entender isso. Vejam, nós seres humanos, pela nossa própria natureza, demonstramos uma enorme rebeldia. Essa é uma condição inata do ser humano. Deus nos criou dessa forma. Mas por que, Átila? Se Ele quer que a gente cumpra os mandamentos divinos, por que Ele inseriu no interior de nossas almas o elemento da rebeldia? Para que você tenha um teste. Se você não for testado, se você não puder tomar uma decisão com base naqueles que são seus sentimentos, ou seja, na sua vontade de fazer aquilo que o Criador te pede como uma escolha, né? Como uma decisão, não haveria teste. E nós viemos a esse mundo buscar corrigir falhas, né? Que não conseguimos corrigir em vidas anteriores. Nós viemos a esse mundo buscar qualidades morais que nós não temos. E a única forma de obtê-las é sendo testado. Por isso, nossas almas trazem de forma inata o componente da rebeldia. Isso pode ser facilmente percebido pelo simples fato de que nós nos irritamos quando alguém diz para nós fazermos alguma coisa que nós não queremos fazer. Porque nós, de certa forma, somos como adolescentes. Aquele adolescente que não gosta de limpar o quarto, aquele aluno recalcitrante que deixa para cumprir suas tarefas escolares no último dia do prazo, no último dia possível, aquele funcionário que o tempo todo está reclamando porque ele é explorado pelas exigências do seu chefe, do seu patrão. Estão aí, nesses pequenos exemplos, né, elementos da rebeldia que estão presentes em cada um de nós. E eu devo dizer a você que me ouve, que você, eu e todos nós somos indivíduos que em menor e maior grau vivemos isso em diferentes etapas de nossa vida. Muitas pessoas envelhecem, mas não amadurecem. Elas não deixam de apresentar elementos negativos da rebeldia, porque existe evidentemente um aspecto positivo na rebeldia também. A idade não é o que traz necessariamente sabedoria, de modo que todos nós, em diferentes etapas das nossas vidas, podemos ser como esse aluno recalcitrante, como esse adolescente revoltado, como esse trabalhador que se dedica a reclamar da sua atividade. Então qual é o desafio, Átila? Qual é o desafio que nós temos? O desafio é superar o descontentamento inato que todo ser humano tem de ser comandado. Nós não gostamos. O desafio, em outras palavras, é aceitar o comando.
Mas para isso, e eu devo voltar novamente a dizer, só emuná, fé completa no Criador, e bitarron, confiança, só com essas duas qualidades, que são difíceis de serem alcançadas por qualquer ser humano, é que nós podemos, evidentemente, nos submetermos ao comando do Criador. Se o desafio é aceitar o comando, não é difícil entender a razão pela qual a Torá nos chama a nós, povo judeu, de Tzivot Hashem, legiões, o exército de Deus no mundo, porque o judaísmo se baseia numa cadeia clara e sólida de comando. Nós obedecemos o Criador do universo. É como as forças de defesa de Israel. Seria possível vencer alguma guerra? Não só para o exército de Israel, mas para qualquer exército do mundo, se não houvesse uma submissão completa a uma cadeia de comando? Claro que não. Essa é uma condição primária, uma condição sine qua non. Qualquer coisa diferente disso, nós estamos tratando de um grupo de amigos, não de uma fé. Existe uma ideia que vem sendo disseminado ao longo dos anos nas redes sociais que dizem o seguinte: se você precisa de uma religião, né, para praticar atos de bondade, existe algum problema aqui. Poeticamente, a ideia é bonita, mas de um ponto de vista estrutural, ou seja, do ponto de vista do seu fundamento, a ideia é equivocada. Se você segue um conjunto de princípios, se a tua fé não se baseia na ideia de que só existe um ser supremo, de que esse ser supremo é dotado de uma sabedoria infinita, que ele deseja sempre o melhor para a sua criação e que ele pratica uma justiça divina, se você não tem clareza disso, você não está associado a uma fé. Você está associado a um grupo de amigos que pode ou não praticar bons atos. Ao longo da história humana, muitos seres humanos foram dignos de reconhecimento público. Perante o olhar do mundo, eles eram geniais, eram pessoas muito boas, mas isso tudo apenas na sua esfera pública. Depois que eles nos deixaram e que as suas biografias, autorizadas ou não, e os relatos a respeito de sua vida privada começaram a chegar ao conhecimento das pessoas, é que ficou revelado quem eram esses indivíduos, na verdade. E muitas vezes eles eram déspotas com as suas famílias, eram pessoas que tinham comportamentos vis, mas perante os olhos das pessoas, eles eram perfeitos, eles eram geniais, e esse é o problema. Nós não fazemos as coisas, né, para os homens, nós fazemos para Deus, embora o nosso serviço divino seja um serviço, né, de amor, um serviço que beneficia toda a humanidade, que é a criação de Hashem. É preciso que nós, como legiões do Criador, como as suas tropas, lutemos a batalha da vida. E é importante chamar a atenção desse fato aqui, porque muitas pessoas podem achar, olha, esse discurso está muito militarizado. Mas nós somos legiões, nós somos soldados do exército de Deus. Não é para ir para o campo de batalha para lutar uma guerra, isso evidentemente também pode acontecer, mas no curso das nossas vidas a principal batalha que nós travamos é a batalha da vida. É na nossa relação com a nossa família, na nossa relação com o nosso trabalho, na nossa relação com os nossos amigos, sobretudo na nossa relação com Deus. Como eu disse no início, a Torá é a instrução, ela nos comanda a forma como nós devemos viver. Portanto, meus amigos, vamos superar esse ressentimento que nós temos por sermos constantemente ordenados. A Torá nos diz aquilo que podemos e não podemos fazer. Então façamos a sua vontade, a vontade de Akadosh Baruch Hu, meus amigos. Shabbat Shalom.